Boa tarde, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem e a família de vocês. Antes de começar a nossa aula, gostaria de falar que hoje é um dia importante para o mundo diante dessa pandemia. O primeiro país, que é o Reino Unido, começou hoje a vacinação em massa da sua população. Hoje também os governadores do Brasil estão reunidos com o Ministério da Saúde para traçar um plano de uma vacinação nacional. E nós esperamos que dessa reunião saiam, né, boas ações. Então hoje é um dia importante que nos dá esperança para nós sairmos dessa pandemia. A vacina é algo que nos dará uma proteção maior, né? Lógico que não é a cura, mas pelo menos nós ficaremos mais protegidos com a vacinação e nós esperamos que chegue logo ao nosso território, no nosso Brasil, e que as pessoas parem de morrer tanto, né? Por causa dessa doença, né? Cada dia tem piorado mais, a gente precisa redobrar nossa atenção. Já tá acontecendo um segundo surto, a segunda onda, e a gente espera que vocês estejam se cuidando, porque essa doença não é brincadeira, tá bom? Então fica a dica aí e fica também a alegria do dia de hoje. Nós temos essa esperança no mundo de um controle maior dessa doença, que ela não afete tantas pessoas, tá bom? Nós começamos a falar semana passada sobre a região norte, né, e nós falamos do seu potencial, do extrativismo, e também eu postei um vídeo para vocês sobre a serra onde foi o projeto Carajás, né, a Serra do Carajás, onde foi explorada muita riqueza mineral, muito ouro, né? E hoje nós iremos falar um pouco sobre o clima, muito rapidamente, não dá para você trabalhar detalhadamente, a hidrografia e a ocupação humana. Então nós iremos trabalhar nesta aula isto, e na próxima aula eu vou apresentar para vocês um personagem muito importante na região norte, na luta pela preservação ambiental pelos seringueiros, que é o Chico Mendes. Tá? Vocês vão receber eu vou postar um vídeo sobre a vida de Chico Mendes, muito rápido, uma reportagem, e mostra a importância que esse personagem teve na luta pela preservação da floresta, especialmente quando começou a haver a ocupação por fazendeiros e na região, tá bom? Então esse é o tema do próximo vídeo que será postado para vocês, tá? Com relação ao clima da região norte do Brasil, o clima que predomina em quase todo o território da região norte é o clima equatorial úmido, né? Ele tem altas médias de temperatura e também muita chuva, tá? Eles têm o maior índice pluviométrico, ou seja, o maior volume de chuva, mas também é uma região muito com uma elevada evaporação devido à sua alta temperatura, devido à sua localização. Eu falei com vocês já sobre isso. Quando a gente falava sobre clima do Brasil, eu falei que a região norte ela chovia bastante, especialmente pela presença da floresta do rio Amazonas, mas que ela era uma região quente e úmida, tá? E esse grande volume de água, de chuva é o que faz com que o rio, né, Amazonas tenha esse volume de água, tá? Então chove bastante, tem períodos que chove muito durante todo o dia, né? Então você tem uma sensação muitas vezes de estar num lugar muito abafado, que é quente e úmido, né? É como você entrar no banheiro e ligar o chuveiro durante muito tempo, tá? Você parece que está numa sauna em alguns momentos, tá? É a sensação que você tem quando está lá no norte do Brasil. Já no estado de Tocantins e Rondônia, que é um pouco mais, é a ocorrência do clima tropical, com invernos secos e verões chuvosos. É um clima mais parecido com o nosso, tá? Mas o predomínio é do clima equatorial úmido, que tem essas características, né? Temperaturas elevadas, um maior índice pluviométrico do Brasil, maior índice de chuvas e altas taxas de evaporação, tá? Então, isso fornece
é a característica principal do clima da região, tá? Na bacia amazônica, aí falando mais a questão dos rios, né? Do rio Amazonas, principalmente na região, na bacia amazônica como um todo, circulam cerca de 20% de toda a água doce do planeta. Então percebam a riqueza que é essa bacia, né? E essa presença dos rios, né, não só do rio Amazonas, mas de toda a sua bacia, os rios que alimentam ela, passando por todos os países que ele passa, influencia diretamente no modo de vida das pessoas, né? A maioria dos rios são ocupados muitas por terras indígenas, comunidades ribeirinhas, vilas, cidades, tamanhos diversos. E as pessoas têm que habitar, se adaptar a essas áreas. Essas pessoas que habitam essas áreas são precisam se adaptar à realidade de ter um rio tão próximo, né, e tão forte e que influencia no modo de vida deles. Tá? E o rio ele tem interferência na realização de diversas atividades do seu cotidiano. Ela é uma fonte de subsistência, pois dele se tira a água e o alimento. Então, a presença dos rios, né, é muito determinante nos hábitos das pessoas que moram na região amazônica. Tanto nas que moram nas grandes cidades, como Pará, como Manaus, por exemplo, como Belém do Pará, como também as que moram em comunidades pequenas, menores, e também nos indígenas. Então, a presença dos rios é muito importante no hábito dessas, nos hábitos dessas comunidades ribeirinhas. E aí nós temos aqui uma imagem, né, de uma pessoa numa comunidade ribeirinha do norte do Brasil. Percebam que a construção dessa casa, ela tenta se adaptar de alguma forma à presença do rio, né? Você coloca uma estrutura que quase que flutua ou fica elevada com relação ao rio. Tem umas passarelas que eles constroem entre umas casas e outras para poder, que são as ruas dessas comunidades, tá? Então percebam nessa imagem que é tão clara a influência do rio na vida das pessoas que lá moram, tá? A maioria dos grandes rios amazônicos atravessa a área de planícies, ou seja, áreas, né, planas, com mais de 21 mil quilômetros de vias fluviais, ou seja, a navegação é muito importante, tá? Em muitos lugares, em muitas áreas da região norte, o único meio de transporte das pessoas e de mercadorias são os rios, muitos mesmo. E aí eu falei para vocês a dificuldade de construir rodovias, né, por causa da presença da floresta, por causa da quantidade de água que chove lá bastante, até para você manter uma estrada no norte do Brasil é muito complicado, é mais caro, né, porque o desgaste é muito maior, você precisaria ou construir uma rodovia muito resistente, que também sai caro, e além disso manter uma manutenção é, muito atenta para que a estrada continuasse em boas condições, tá? Durante os meses mais chuvosos, os rios alagam a área de vazes. O que são a área de vazes? São as áreas próximas dos rios, né, que são alagadas nesse período de chuva. E alguns deles apresentam variações de muitos metros, ou seja, o rio sobe muito e desce bastante, dependendo da estação do ano, do período do ano, tá? O regime de cheias e vazantes influencia o aspecto da vida local, é lógico, né? Como transporte, é lógico, e agricultura. No caso da agricultura, pois o alagamento das várzeas, que é essa área, né, próxima às margens dos rios, e as cheias resultam em solos fertilizados, que podem ser explorados quando o nível das águas está baixo. Então, há um certo período que essas áreas ficam cobertas, mas quando baixa o nível, essas áreas se tornam áreas extremamente férteis, o que facilita o cultivo de algumas culturas,
na região norte do Brasil. Sobre os indicadores socioeconômicos, nós não vamos poder trabalhar todos, né? Eu peguei apenas alguns, eu trouxe alguns que não estão atualizados, eu procurei fontes mais confiáveis e não consegui encontrar, tá? Em decorrência das medidas tomadas pelos governos para a ocupação da região norte e o desenvolvimento da indústria e agropecuária, a partir da segunda metade do século XX, eu falei para vocês isso, né? Ocorreu na região uma grande expansão urbana, né? Aí eu citei algumas cidades na outra vez, como Manaus e Belém, para citar dois exemplos apenas, que cresceram bastante devido a essas ações do governo. Os maiores centros urbanos são pontos de convergência que atraem habitantes de pequenos municípios ou da zona rural em busca de produtos e serviços. Olha, ó, a construção de rodovias integrou diferentes regiões do país, deu origem a novos centros urbanos e promoveu uma forte migração da população do campo para as cidades maiores. Já vimos isso também. Principalmente para as capitais, que cresceram em ritmo acelerado e ainda sofrem os efeitos da falta de planejamento urbano. Um dos grandes problemas da região norte das suas cidades é essa questão da falta de planejamento urbano. Lógico que tem a presença dos rios, a questão do relevo, tudo, mas existe falta de planejamento adequado na questão do crescimento urbano. E até porque as cidades do interior sofrem bastante com isso, com a falta de acesso, falta de transporte, falta de saúde, e acabam migrando para as cidades em busca de melhores condições de vida. Isso é uma coisa que acontece no Brasil todo. A taxa de alfabetização da população, né, dessa região aumentou de 87% para 91%, é um índice até alto, né? Mas ainda é considerado lento esse crescimento, tá? A expectativa de vida lá, em alguns estados da região, é considerada mais baixa do Brasil. Apresenta uma média de 72 anos. Também devido às condições de saúde, a falta de acesso à saúde, a saneamento, principalmente, tá? E a taxa de mortalidade infantil é acima da média nacional, e são dados de 2016, tá? Ficando de 17. Lê-se de 17 mortes por mil. Então, isso são alguns índices. Repito, no próximo vídeo vocês vão ver falar sobre o Chico Mendes, tá? E mostra a importância dele na questão da preservação da floresta amazônica da região norte do Brasil, tá bom? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.